Olá! Estamos voltando com mais uma entrevista do Carreira Médica Entrevista. Hoje, a nossa convidada é a doutora Priscila Ferreira Neto Cardoso, médica pela Santa Casa de São Paulo e anestesiologista pelo HC. A doutora Priscila, no momento, está em estágio na França e contará para a gente toda a sua experiência. Essa entrevista é conduzida pelas futuras médicas, doutora Fabiana Beltrame e a doutora Laís Cardoso de Lima. Acompanhem. Bom, professora Priscila, acho que a primeira pergunta que é mais abrangente, a gente estava querendo saber mais de você, era por que que você escolheu essa área da medicina, se sempre foi mais voltada a essa área, sua escolha desde pequena, a gente quer mais saber um pouquinho disso. Geralmente quem escolhe é quem tem família de médicos, né? Mas eu não tenho ninguém médico na família, na verdade eu sou a única médica da família. E quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei uma maletinha de médico e eu saí examinando todo mundo, a minha família inteira. E desde então eu sempre falei que eu queria ser médica, eu queria ser médica, eu queria ser médica. E quando eu estava no colegial, eu namorava um menino que ele foi fazer poli. Eu sempre gostei muito também da parte de matemática e física, química. E aí eu decidi então que eu ia fazer poli também. E eu fui assistir uma aula da poli e eu falei, não, vou continuar na medicina. E foi assim, enfim, não sei, eu nunca gostei muito de história e geografia, então acho que eu cortei da minha vida essa parte de humanas. E tinha que ser algo em biológicas ou exatas. E aí eu descobri no colegial que eu não gostava tanto da parte de exatas para o resto da vida. E aí eu fui fazer medicina. Ah, mas então foi bom, deu para ver que acho que já desde o comecinho já tinha um pouquinho, né, dessa ideia de fazer medicina. Sim, sim. E você sempre quis fazer anestesiologia? Não, na verdade eu entrei querendo fazer sempre pediatria. Eu gosto muito de criança, de trabalhar com criança. E quando eu estava no terceiro ano da faculdade, a gente começou a ter a parte de anestésio, e eu sempre gostei muito de pesquisa também. E aí eu decidi fazer pesquisa em anestésio, porque a professora que era professora de anestesia, ela era muito envolvida com a parte de pesquisa. Então me falaram, vai procurar ela, conversa com ela, e aí acabei seguindo nessa parte de pesquisa em anestésio. E foi uma parte que me encantou muito, porque é uma parte que você consegue ver a medicina como um todo. Enfim, você estuda um pouco de tudo, né? Mas você faz procedimentos também, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu podia fazer anestesia pediátrica. Então eu falei, interessante. Vou fazer anestésio. E foi aí que surgiu a ideia de fazer anestésio. Mas eu sempre fiquei um pouco balançada por fazer pediatria. E aí no 6º ano eu falei anestésio, pediatria, e acabei fazendo anestésio. E não mudaria. Se fosse voltar atrás, faria de novo anestésio. E aí depois eu fiz, não sei se seria outra pergunta, mas eu fiz depois uma especialização em pediatria. E aí eu trabalhei por 12 anos em anestesia pediátrica. Isso que eu ia perguntar, se foi realmente mais para essa parte, mas também queria ver como que foi essa parte da pesquisa nessa área da anestésio. Eram mais artigos, às vezes alguns estudos mais amplos? Não, era pesquisa clínica. Na verdade, como a gente era estudante, a gente trabalhou na parte de coleta de dados. A gente mais coletou dados, a gente tinha mais essa parte de realmente coletar dados e entender como funcionava essa análise de dados, do que realmente a parte de escrever. E foi um trabalho que foi apresentado no Congresso de Anestésio, quando a gente ainda estava na faculdade. Certo. Aí acho que agora pensando mais, às vezes acho que uma dica pra gente, assim, uma das coisas que você gostava mais da faculdade, sabe, que você às vezes até sente saudade, e uma das coisas que você não gostava tanto, que achavam que era uma dificuldade maior também. Vale todo o ambiente da faculdade ou só vale a matéria? Acho que como um todo, Vale assim. tudo, isso. Vale tudo?
Eu acho que a faculdade é uma parte única da vida, assim, é uma parte que a gente sai do colegial, que a gente ainda é aquele estudante e a gente amadurece para ser uma pessoa que vai se tornar um adulto com aquilo no futuro, né? Então é uma parte de muito amadurecimento, eu acho, na nossa vida, de muito crescimento, de muita descoberta, na verdade. Então, assim, eu acho que viver intensamente a faculdade é uma coisa que me dá muita saudade, assim. Então, eu realmente vivi intensamente a faculdade. Eu joguei handebol, eu joguei futebol, eu participava de todas as festas, eu fui em todas as intermédias, mas eu nunca, nunca, nunca deixei de ir à aula para fazer alguma coisa. Então, assim, eu realmente vivi intensamente a faculdade. Eu ia em todas as aulas, eu era Caxias mesmo, eu ia em todas as aulas, eu ia em todos os plantões, eu fazia tudo que era para fazer, mas eu também participava de todos os jogos, eu também participava de todas as festas, eu também fui atlética, eu vivi intensamente. Então, assim, sei lá, eu fiz muitos amigos que são amigas da vida, e, e é isso, assim, eu acho que é viver intensamente a faculdade, porque é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. E principalmente medicina, porque a gente passa muito mais tempo na faculdade do que em casa, então a gente realmente cria uma família. Então é isso, assim, se aproximar de pessoas que têm a mesma ideia que você, que têm os mesmos pensamentos e levar isso para a vida mesmo. E estudar, porque tem coisas da faculdade que são extremamente básicas, que você fala, nossa, que coisa chata, inútil, e que no fundo você vai usar o resto da sua vida. Então, não deixe nenhuma parte de lado. Sei lá, é isso, eu acho. O que eu não gostava muito, nossa, que difícil, porque eu gostava tanto da faculdade, sei lá, era tão legal, tão legal, tão legal. Nossa, acho que não tinha nada que eu não gostava. Que pergunta difícil. Que bom, né? Que coisa, né? Não sei, talvez alguma matéria que fosse mais chata ou algo que eu não gostava. Pior que agora a gente só pensa mais em matéria, né? Assim, ai, matéria É, tal é chata, mas é, de um modo mas tem que geral, passar, não assim. tem jeito, né? E acho que é o que você falou, né? Tem coisas que a gente acha que a gente não vai usar, mas na verdade é muito importante, a gente leva realmente para a vida inteira, né? Para A a vida, carreira toda. exato. É. E como foi E o trajeto até aqui, assim? Quando e como apareceu a oportunidade de ir para a França? Como foi isso? Então, aquele menino que eu falei que eu namorava na escola, que fez poli, ele é meu marido. Então, assim, a gente está junto há muitos e muitos anos. E assim, isso é outra coisa também, porque ele fez poli, eu fiz medicina, e a gente curtiu intensamente as duas faculdades. Então, eu nunca deixei de fazer nada porque eu namorava. Então, assim, ai, nossa, eu não vou namorar porque é um empecilho. É óbvio que vai de cada um. Mas acho que saber dosar essas coisas na vida é muito bom, assim, eu não abri mão de absolutamente nada, e foi muito legal. Enfim, e aí a gente sempre quis sair do Brasil, quis sair não, a gente sempre quis passar um tempo fora do Brasil para viver outra cultura. Então a gente sempre gostou muito de viajar, e a gente sempre quis fazer isso, sempre. Mas não, acho que o Brasil tem muita influência americana, e ele, por ter feito poli e ser engenheiro, ele trabalhou em empresas americanas, então a gente sempre pensou em ir para os Estados Unidos. E mesmo na medicina, a gente aprende inglês, tudo em inglês, artigos em inglês, tudo em inglês, inglês, então vamos para os Estados Unidos, Canadá, sei lá, é algo mais fácil. E aí eu tive filhas e a gente morava perto da escola francesa em São Paulo. E elas foram estudar na escola francesa meio que por um acaso do acaso. E porque a gente tem nacionalidade europeia também. E elas começaram a estudar francês. E na primeira reunião que eu fui da escola, a professora começou a falar francês comigo. E eu fiz uma cara de interrogação. Eu falei, então, o que a gente vai fazer? E aí a gente decidiu estudar francês. Porque afinal o inglês era uma coisa que a gente já tinha, então vamos, por que não estudar francês?
E a gente começou a estudar francês, isso foi em 2019, 18, 19. E aí logo veio o Covid, o meu marido ficou trabalhando em casa, eu fiquei estudando francês um pouco. E aí a gente pensou, acho que é o momento então de tentar ir fora do Brasil, porque eu posso trabalhar em casa, ele falou, e você pode procurar um estágio, alguma coisa para você fazer. E aí a gente decidiu então partir para um lugar que falasse francês, por causa das minhas filhas, que elas eram alfabetizadas em francês. E aí era ou França ou Canadá. E aí eu fiz entrevista no Canadá, fiz entrevista na França. E aí o Canadá fechou com a segunda onda do Covid e a França me abriu as portas e falou: pode vir, a gente te espera para um estágio em Paris. E aí foi assim, que eu fui o ano passado, em 2022, em abril, eu fui para Paris para fazer um estágio no Necker, que é um hospital o maior hospital pediátrico de Paris, da França, na verdade. E para fazer um estágio de anestesia cardiotorácica pediátrica. E foi isso. Na verdade, até aqui, né, até hoje, aí eu fiz o estágio em Paris e eu posso renovar meu estágio pelo segundo ano, e aí a gente decidiu ir para uma cidade menorzinha para ver como é a vida numa cidade pequena, porque a gente sempre morou e viveu em São Paulo, depois a gente viveu em Paris, e a gente queria ver como que era a vida numa cidade pequena. Então agora eu estou morando numa cidade bem pequenininha, no interior da França, e agora eu não faço só anestesia pediátrica, eu faço anestesia de adultos também. E é isso. Você acha que nessa mudança assim de uma cidade grande para uma menor, né, foi onde você encontrou a maior dificuldade na adaptação da mudança do Brasil para a França? Eu acho que encontrei muitas dificuldades. Acho que a maior de todas elas é a língua. Eu acho que, acima de tudo, você tem que ter coragem para abrir mão do seu mundo e ir para outro lugar. A segunda grande dificuldade é a língua e a cultura. Então, tem algumas coisas que para a gente é muito cultural e muito óbvio, e quando você chega aqui é totalmente diferente. Então, uma coisa bem, eu vou contar porque é bem, vou até usar a palavra feia, é bem idiota, mas assim, aqui no Brasil, não sei se vocês têm esse costume, a família de vocês, de assobiar para chamar alguém. Não é tão incomum. E aqui, na verdade, se você assobia para chamar alguém, é uma extrema falta de respeito, porque aqui só se assobia para animais. Então, assim, a mudança de cultura é muito difícil também, para você se adaptar e tudo isso. Mudar com família também já é muito, muito, muito difícil, a adaptação das crianças, enfim, eu acho que é um grande, grande, grande desafio. E realmente o desafio de voltar para fazer uma anestesia que eu não fazia não muito tempo, porque eu até trabalhei um tempo com adultos, principalmente durante o Covid, mas a minha paixão sempre foi fazer anestesia pediátrica. Eu sempre fiz 3 a 4 dias na semana anestesia pediátrica, e hoje eu reduzi muito, muito, muito o tempo que eu faço de anestesia pediátrica, mas eu estou aprendendo outras coisas que eu não fazia, que também são muito interessantes, mas que você deixou de lado, porque a gente faz escolhas na vida. Então, aprendi de novo a fazer bloqueio de membros inferiores, superiores, para anestesia ortopédica, fazer grandes cirurgias urológicas, então muda um pouco. Então, toda essa readaptação, essa reinvenção da vida é difícil. Acho que isso Mas que não é também. impossível. É isso que eu acho que eu ia pensar. Como que foi mais ou menos aprender já medicina não é fácil em português? Eu imagino você que aprendeu em português e agora está exercendo em francês. Como é que é? Como fica a cabeça, mais ou menos? Assim, no fundo, assim, eu sempre tive essa curiosidade, né? Tipo, como que é a medicina em outro país? Isso também era uma coisa que
eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre quis viver para ver como era, mas como será que eles fazem? Será que eles são tão melhores que a gente? O que que eles têm de diferente? Como é? E no fundo, a medicina aqui na França, pelo menos estou falando da França, ela é muito semelhante à medicina, assim, de alto nível do Brasil. A gente tem a maioria dos hospitais são públicos, mas a maioria não, todos os hospitais são públicos, tem algumas clínicas privadas, mas a grande parte da população é atendida no público. Mas é um hospital público que você pode comparar a um hospital privado de São Paulo. Então você tem todos os materiais disponíveis, o que você quiser. Então a medicina em si, ela é muito semelhante. Sim, os medicamentos, é tudo muito semelhante. O que muda realmente é a língua. Então, assim, às vezes, depois que você está aqui já há um tempo, você começa já a pensar muito em francês. Mas no começo era difícil, eu pensava, meu Deus, e se tiver uma emergência, como que eu vou fazer? Vou pensar em português, mudar para o francês, e era uma confusão. Mas no fundo sempre tem alguém com você, ninguém te larga sozinha para você fazer as coisas. Então, assim, eu não passei por. A adaptação no começo é difícil, mas não que eu tenha passado por algum momento que tenha sido muito, muito, muito difícil para mim. Você já está há quanto tempo morando na França? Estou morando na França, eu comecei meu estágio em maio de 2022. 1 ano e 5 meses. E para se comunicar assim com outros médicos, em relação à língua, hoje em dia é mais fácil? É mais fácil. O começo foi muito difícil, assim, muito difícil, principalmente em Paris, que as pessoas não são tão receptivas, assim. Não é que não são tão receptivas, talvez a palavra não seja essa, mas é como se fosse o nosso São Paulo. Então, assim, todo mundo trabalha muito, todo mundo é muito. A vida é muito corrida, né? Então, ninguém vai parar para pegar na sua mão, para te explicar. Diferente aqui do interior, que as coisas não são mais devagares, o serviço ele funciona igualmente, assim, mas eu não sei, parece que as pessoas são mais disponíveis para te explicar. Então, então acho que é isso, assim, era mais difícil um pouco. E também acho que porque era o começo, né? A língua não saía tão bem, ainda estava aprendendo, tem muito nome de medicamento que é diferente, né? Então você acaba falando, qual que medicamento que é? Mas é o mesmo que a gente usa no Brasil, na verdade só muda o nome. E até você pegar tudo isso, assim, leva um pouco de tempo. Então, ok, mas assim, aqui onde eu tô, todo mundo muito receptivo, todo mundo muito simpático. Muito, eu não posso falar um lá, assim, todos são muito simpáticos, muito receptivos, ajudam e é isso. Acho que até eu ia perguntar mais nesse sentido. Você sentiu por ser brasileira, que às vezes algumas pessoas podiam ter preconceito contra, assim, estrangeiro por uma médica, né, brasileira, ou não foi tão presente? Não, não, não. O que eu acho, assim, eu vou falar dessa região aqui agora, né, que eu tô. Na verdade, na França inteira falta muito médico, né, como falta no mundo inteiro, eu acho. E principalmente nessa região que eu tô, falta muito médico. Então, as pessoas te agradecem por você estar aqui. Mesmo com o seu sotaque diferente, mesmo com qualquer dificuldade que você tenha, o paciente ele vem com aquele sorriso de agradecimento. Então, até agora, assim, até hoje não tive nenhuma situação de, sei lá, de desmerecimento, não, até agora não. E acho que uma dúvida que a gente estava pensando, você pensa em voltar para o Brasil em algum momento ou a carreira continua aí? É a pergunta do milhão. Então,
Só falando assim, bem brevemente, como que eu acho que também é o que todo mundo se pergunta, como fazer a medicina em outros países, né? Cada país tem, pelo menos do que eu pesquisei, o que eu sei, cada país tem a sua lei, né? Então, assim, Portugal, você consegue revalidar o seu diploma, mas não na sua especialidade. Você faz uma revalida dos 6 anos de medicina e depois você tem que refazer a residência. O que parece um pouco também meio entre aspas com a Suíça, com o Reino Unido, mais ou menos também. Na verdade, a França é um país que você consegue revalidar direto a sua especialidade. Então, você presta a prova para a sua especialidade. E você pode prestar essa prova 4 vezes na vida. E essa prova existe uma vez por ano. Então, até agora, até hoje, eu não revalidei o meu diploma, porque desde que eu cheguei na França, o ano passado, com a história do Covid, em 2021 tiveram 2 exames, e em 2022 eles não conseguiram se organizar para fazer um concurso. Então, 2022 não teve concurso. E aí o concurso de revalida, né, foi agora em setembro de 2023, que foi o que eu fiz. E aí eu tô esperando o resultado, que sai só em dezembro de 2023. Só que a França é um país que a lei muda muito. Então, eu não tenho uma resposta que se eu não passar no concurso, se eu posso ou não continuar trabalhando como médica aqui. Então, é uma pergunta que eu não sei responder. Se eu fico, se eu volto. Eu acho que quando a gente pensou em vir, a gente pensou em ficar 1 ano, mas no fundo, 1 ano é muito pouco quando você pensa numa língua estrangeira, numa profissão em outro país. Então, o tempo de adaptação foram 6, 7 meses. Então, eu acho que 1 ano é muito pouco. Então, a gente decidiu ficar no 2º ano. E o 2º ano vai chegar um fim, e aí eu realmente não sei o que fazer. Se eu tenho vontade de voltar agora, não. Não. Quando acabar os 2 anos, tem vontade de voltar para o Brasil? Não, mas não pela questão profissional. Pela questão profissional, eu acho que eu posso trabalhar tanto aqui quanto no Brasil, e eu vou ser feliz em qualquer um dos 2 lugares. Mas por outras questões que envolvem o Brasil. Eu não voltaria agora. Não, mas estamos torcendo aqui também para quando sair em dezembro o resultado dê tudo certo. Estamos torcendo também. Mas se não der, não tem problema. A vida se ajeita. É verdade. E acho que só talvez mudar um pouquinho, perguntar um pouquinho da família, como foi criar uma família assim fora do Brasil, se foi difícil ou tá indo tudo bem? Bom, a família que ficou, que são meus pais, meu irmão, minha cunhada, é muito difícil. Isso acho que é a parte que mais pesa de ter ido embora. E dos amigos. As minhas amigas da faculdade, principalmente, são a minha família. E aí é muito difícil, assim, ficar sem. Agora a família aqui, então, que sou eu, meu marido e minhas 2 filhas, como no Brasil elas eram alfabetizadas em francês, eu acho que pela língua aqui, a gente não teve nenhum problema. Elas não têm absolutamente nenhum sotaque, elas se comunicam super, hiper bem em francês. Pela cultura em Paris, a gente teve um pouco de dificuldade, porque os franceses são muito mais práticos e menos, não vou dizer amorosos, mas menos, qual palavra a gente pode usar? Eu acho que no Brasil a gente brinca com as crianças, a gente tem todo o cuidado com as crianças, então a criança vai para a escola pequenininha, eles pegam no colo, existe um carinho muito grande, um afeto muito grande pela criança, o que não existe aqui na França.
eles são muito mais práticos, as crianças são muito mais independentes. Então, culturalmente foi muito difícil a adaptação delas na escola, em Paris principalmente, porque a professora gritava, a professora era muito exigente, a professora criava regras, então não pode ir na escola com a unha pintada, não pode ir com a tatuagem do chiclete, não pode ir com a calça jeans rasgada, não pode ir de colorido, não pode... Então eram muitas regras, eu acho que para uma criança de 8, 9 anos, que é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, com as crianças de 9 anos, pintam o cabelo de colorido, pintam a unha uma de cada cor, adoram botar uma maquiagem, adoram... Então, isso mudou muito para as minhas filhas. Então, a adaptação em Paris foi muito difícil, culturalmente. E o Brasil, a gente tem muita facilidade, que a gente tem muita ajuda. Então, sempre tem a moça que vai em casa limpar e cozinhar, sempre tem a mãe, né, que era a avó, que ajudava a ficar com as crianças, sempre tem. Então, você sempre tem um amigo, você sempre tem uma família, você sempre tem, simplesmente do dia para a noite eu não tinha nada. Então, era eu, meu marido e elas. Então, para cozinhar, para limpar a casa, para levar na escola, para buscar da escola, para ir para tudo. Então, isso também para elas foi muito difícil, eu acho. Principalmente para comer a minha comida no começo. Eu fiquei alguns anos sem cozinhar Mas enfim, eu acho que depois tudo se adapta, tudo se ajeita e hoje elas estão super adaptadas. A gente pergunta se elas querem voltar, elas não querem voltar. Elas não têm vontade de voltar, aqui elas têm uma liberdade que elas não tinham no Brasil. Então elas podem andar na rua sozinha, elas têm uma carta de sair da escola sozinha, para ir fazer aula de música, que é na outra esquina. Enfim, eu acho que elas têm uma liberdade que no Brasil elas não tinham. A gente volta, às vezes, da escola de patinete, a gente volta da escola de bicicleta, que é uma coisa que no Brasil realmente se perdeu. Então, eu acho que são alguns ganhos que se tem aqui que, infelizmente, no Brasil a gente não tem. Principalmente nessa fase da nossa infância, assim. Então, acho que é isso, assim. Eu acho que elas... Agora elas estão bem adaptadas, estão felizes, têm amigos, mas a cultura é muito diferente. A qualidade de vida também, né? Impacta muito. Muito. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente não quer voltar agora para o Brasil. Eu acho que o Brasil é a definição que eu dou principalmente quando você tem filhos, você vive em bolhas. Então você vive a bolha do condomínio, aí você entra no seu carro e você vai para viver a bolha da escola, e aí você entra no seu carro, que muitas vezes é blindado, e vai viver a bolha do clube, e aí você pega o carro e vai viver a outra bolha. É ruim? Não é ruim. Não é ruim. Eu sou apaixonada pelo Brasil, eu sou apaixonada pela comida brasileira, eu sou apaixonada pelos brasileiros. As minhas filhas também são apaixonadas pelo Brasil, assim, elas ouvem músicas brasileiras, elas dançam, elas são brasileiras de coração e alma. Mas pra gente, essa falta de liberdade estava nos consumindo um pouco. Então, eu fui criada não fui criada na rua, mas quando eu era pequena, eu morava num bairro em São Paulo que eu podia pular corda na rua, eu podia dar banho na boneca na rua, eu jogava saquinho na rua, Então, assim, essa parte me marcou muito na infância. Eu lembro da minha mãe batendo corda para mim no meio da rua. Então, por que a gente não pode ter mais essa parte? E foi uma coisa que a gente conseguiu resgatar aqui. A gente consegue passear para onde a gente quiser e aonde a gente quiser a pé. Ir na esquina, na padaria, ir em qualquer lugar, ir no parque a pé. Enfim, é isso. Eu consigo ir no mercado e elas ficam sozinhas em casa por 30 minutos, 40, que é uma coisa que no Brasil eu jamais pensaria em fazer. Aí acho que pensando, assim, comparando São Paulo com Paris, que você viveu um pouquinho, e agora que é uma cidade menor, qual que você preferiu, assim, entre todas? Qual que você sentiu melhor?
Depende do ponto de vista. Na verdade, São Paulo é uma cidade que você tem tudo a toda hora, o que você quiser, e a qualquer momento. Então, você quer comer uma comida indiana, você cata seu carro e você vai comer uma comida indiana. Você quer comprar um ovo de chocolate que tem mini ovinhos dentro. Você vai ali, você compra um ovo de chocolate. Paris já era mais difícil, mas dentre todas elas, se eu tivesse que fazer uma lista de trás para frente, a que eu não voltaria a morar é Paris. Paris é lindo para mim, para passear, acho uma cidade linda, acho uma cidade dinâmica, que foi um lugar que me acolheu na França, mas eu não moraria de novo em Paris, não moraria. E acho que em segundo lugar eu viria São Paulo, porque é uma cidade que eu fui criada, que eu vivi, que você tem tudo a toda hora, que tem todos os meus amigos, que tem toda a minha família. E em primeiro lugar, hoje, no dia de hoje, é a cidade onde eu moro. É uma cidade que tem 12 mil habitantes, mas que à noite eu consigo ver o céu estrelado, que o hospital fica a 5 minutos da minha casa, eu vou de patinete, que as minhas filhas vão para a escola de patinete a pé, mas a cidade inteira fecha às 6h30 da tarde, não tem mais nada. E de domingo nada abre, nada abre. Para falar nada não, tem um mercado da cidade que abre, mas tipo nada abre. Então isso também você tem que se acostumar, você tem que se adaptar. Se você quiser comer alguma coisa no domingo, você tem que programar no sábado, porque no domingo não vai dar. Então isso muda muito a vida também. Mas hoje, no dia de hoje, em termos de qualidade de vida, para mim é sensacional. E outra coisa que eu acho que quando a gente está no Brasil, a gente não consegue ver isso tudo assim, nossa, mas é uma cidade tão pequena, de 12 mil habitantes, nossa, mas e aí? Como vai ser se as crianças crescerem aí? O que vão fazer? Mas assim, no fundo, eu tô de trem a 1h30 de Paris, de carro são 3 horas, e a cidade, que é aqui a cidade maior, mais perto, que tem universidade, ela fica a 35 minutos de carro. Então, no fundo, é tudo muito, muito perto. E a gente não tem essa coisa tão centralizada igual é o Brasil, né? Que tudo é São Paulo. Então, a gente até estava brincando esses dias que está tendo a Copa do Mundo de Rugby, que é super famosa aqui. E o melhor jogador da França, o capitão, o lindo e maravilhoso da França, ele se machucou e ele estava em Toulouse. E aí, se fosse no Brasil, nossa, tem que voltar para São Paulo, tem que operar, ele vai estar fora da Copa e etc. Aqui não, ele simplesmente foi operado em Toulouse, ele não foi para Paris ser operado, e ele vai continuar jogando. Então, assim, é uma igualdade territorial que você tem. Então, você consegue ter bons médicos em todas as principais cidades, né? Então, não é aquela coisa centralizada igual ao Brasil. No começo é difícil a gente enxergar isso, mas depois, se você vive aqui, você consegue ver. Eu acho que essa parte é meio Estados Unidos também, né? Assim, ele é bem descentralizado, né? Então, você tem tudo em todo o espaço geográfico. Pra gente isso parece até um filme, né? Ouvir. Nossa, parece muito. A gente pensando aqui é o lugar mais centralizado do mundo, assim, que imagina lá. Exato. Mas é muito legal, assim, ter a experiência de viver no estrangeiro é muito, muito, muito bacana. Nem que seja por 6 meses, nem que seja por 1 ano, nem que seja por 2. Mas eu acho que vale muito a pena. Independente do lugar do mundo que for, independente do que você for fazer, é uma experiência que você vai carregar o resto da sua vida. Você aprende muito, você aprende a se reinventar, você aprende outra cultura,
você aprende a enfrentar os seus medos. Eu sempre tive muita vergonha de falar uma língua estrangeira, muito. Eu vou contar uma história que é para encorajar vocês. Eu sempre gostei muito de pesquisa e eu já tinha me formado, e eu tive um trabalho que foi aceito no Congresso Americano de Anestesia, que é o maior congresso. Tem 2 grandes congressos, tem o Congresso Americano e o Congresso Europeu. São 2 grandes congressos de anestesia reconhecidos mundialmente. E o meu trabalho foi aceito no Congresso Americano. E eu não fui. Eu não fui porque eu morro de medo de falar outra língua e morria. E eu deixei. Eu dei meu trabalho para outra pessoa e falei, vai lá, pode pôr o seu nome, pode apresentar. Então, falar outra língua, acho que foi um dos meus maiores desafios também, assim, ter a coragem de falar, não, eu vou. E não importa o que aconteça, eu vou lá, eu vou falar, eu vou. Então, assim, enfrenta os medos e vai. Vai que o mundo é grande, que dá certo. E se não der certo, sempre dá para voltar. É muito legal pra gente escutar isso de uma pessoa que realmente viveu, né? Não que esteja falando sem ter vivido, sem ter enfrentado os medos, né? Legal. E falando de pesquisa, quando eu vim, eu estava fazendo meu doutorado na USP. Então, meu doutorado está trancado. E eu estou aqui decidindo o que eu vou fazer. É isso que eu pensei. Será que teria como continuar o doutorado mais com você aí? Porque imagina, né? Tão bom como conseguiu começar. O que aconteceu? Eu colhi quase todos os dados do meu doutorado antes de vir para cá. E eu cumpri todos os meus créditos do doutorado antes de vir para cá. Então, agora o que eu preciso é ter tempo para escrever e fazer análise estatística dos dados. Só que eu tenho uma data limite para isso. E eu estou realmente tentando correr para ver se eu vou conseguir fazer isso ou não. Não sei. Mas se eu não terminar na USP, quem sabe eu consiga, se eu for ficar aqui, começar aqui de novo. Nunca é tarde para recomeçar. E vocês sabem o que vocês vão fazer já? Não. Eu me identifiquei um pouco, porque eu gosto muito de pediatria, então me identifiquei um pouco. Eu gosto também bastante de pediatria, mas eu ainda tenho algumas indecisões quanto a isso. E também até dentro da pediatria, se eu for seguir, eu quero alguma outra subespecialidade que eu ainda não sei qual, entendeu? Mas ainda não tenho nada concreto. Sim. Não, desculpa. Só para, assim, se você tiver um conselho para a gente, só para a gente conseguir seguir a faculdade. Cara, o conselho é esse: aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar, inclusive o ateliê de palhaço. Aqui tem, a gente tem nariz de plantão que chama. Sim, eu sei, que eu conheço Mauro Fantini. Ele mesmo, ele mesmo. Ele foi meu padrinho de casamento. Jura? Legal. E eu também já fui um pouco palhaço. Então você já conhece mais que a gente, quase. Não. Um pouco não, fiz alguns ateliês. Mas é isso, eu acho. Aproveitem de coração aberto. Tudo que vocês puderem. Então, igual eu falei, eu tenho uma tendência para pediatria, então, nossa, essa ortopedia é muito chata. Realmente é chata, mas vai lá ver. Porque hoje eu fiz anestesia pediátrica durante 12 anos e aqui agora eu faço bloqueio para fraturas. Então, assim, aquela ortopedia lá que era chata, ela me serviu para alguma coisa. O que é rotação interna, o que é rotação externa, qual que é inervação, qual que é... Então, assim, nada vai ser jogado no lixo. Então, aproveitem. Acho que é só isso que eu posso dizer para vocês. Aproveitem imensamente, façam grandes lembranças, porque é uma fase única da vida, que não vai voltar mais, que vai deixar saudade e que vai ser incrível.
E aproveitem e estudem, porque a residência também é outra parte da vida que a gente precisa estudar para fazer, que também é um caminho duro para a gente, mas que dá certo. Então, acho que é isso. Não sei, não tenho outro. Seria um conselho que eu daria para as minhas filhas. É isso, aproveitem. Façam acontecer, sejam felizes. É o que eu falo todo dia para elas. A escola é chato, mas vai se divertir, não vai estudar. Então é isso. Porque se você se diverte fazendo o que você gosta, no fundo, você vai estudar se divertindo. Nossa, demais. Obrigada. Acho que é isso. Obrigada, dona Priscila. Boa Obrigada sorte por pra conversar um pouquinho vocês. com a gente. Obrigada, também estamos aqui na Se torcida. precisarem de qualquer coisa, é só mandar recado. Estou disponível. Mandem um beijo para o Dr. Álvaro. E um beijo para o Mauro Fantini. Podem falar que vocês me conheceram. Não, pode deixar, gente. Vai dar mesmo. Obrigada, meninas. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.